Olá amigos, seja bem-vindo em mais um estudo. Estamos no estudo número 2, que fala sobre a história de Neemias. No estudo de hoje falaremos sobre Neemias recebendo más notícias. Pela cronologia bíblica, nós sabemos que já houve dois momentos em que o povo voltou a Jerusalém. O primeiro retorno aconteceu sob a liderança de Zorobabel, o segundo sob a liderança de Esdras. E na lição dessa semana estamos estudando um pouquinho sobre a vida da pessoa que será responsável pelo terceiro retorno, Neemias. A lição de hoje começa falando a respeito da semelhança entre o início do livro de Daniel e o início do livro de Neemias. A semelhança entre esses dois livros se dá pelas más notícias que ocorrem tanto em um quanto em outro. O capítulo 1 desse livro, Neemias, vai nos dizer que más notícias são essas. O capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como já vimos nos estudos anteriores, muitos judeus retornaram a Jerusalém, mas a situação deles era bastante complicada. O primeiro grupo a retornar conseguiu cumprir sua missão, que era construir o templo, mas o segundo grupo não teve tanto sucesso assim. Eles não conseguiram cumprir a missão de reconstruir a cidade. Quando eles começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém, houve muitos empecilhos e alguns povos das regiões vizinhas não gostaram nada da ideia de que Jerusalém fosse edificada novamente. E por isso, fizeram de tudo para que esse projeto não fosse finalizado. Nesse período, alguns judeus voltam à cidade de Suzã, que era um dos 4 centros administrativos do reino da Pérsia, e quando eles chegam, eles relatam para Neemias o estado da cidade e a condição do povo. Entre esses judeus é destacado na Bíblia um chamado de Anani. O Neemias chega a chamá-lo de um dos meus irmãos. Essa frase pode indicar tanto que Anani poderia ser um irmão de sangue de Neemias, quanto um contemporâneo israelita. O fato é que as notícias que Anani dá a Neemias o fazem chorar. Ele se entristece muito a saber a condição do povo de Deus. As notícias que Neemias recebe o levam ainda a orar e jejuar, clamando a Deus por intervenção. As notícias que Neemias recebeu foram basicamente 3. Primeiro, a cidade não foi concluída pelo segundo grupo, que voltou com Esdras. Número 2, os samaritanos destroem os muros de Jerusalém. E número 3, por causa de tanta reclamação dos governadores das províncias além do Eufrates, o rei Artaxerxes acaba então interrompendo o progresso da obra em Jerusalém. O Neemias fica sabendo ainda sobre o templo, que estava concluído, isso foi concluído na época de Zorobabel ainda, mas não estava ainda funcionando, porque as pessoas que oficiariam o templo não tinham lugar então para morar, uma vez que a cidade não estava reconstruída. Portanto, a lição de hoje, domingo, nos dá um panorama do que está acontecendo em Jerusalém na época de Neemias. As notícias que Neemias recebe o despertam e fazem com que ele se levanta como o próximo a levar o povo de volta a Jerusalém. O Neemias sabia da dificuldade que o povo estava enfrentando, porque eram muitos os opositores. Sabendo disso, ele não vai reclamar da falta de fé das pessoas por não continuarem a obra e nem vai se maldizer por causa da situação de Israel. Muito pelo contrário. Quando isso acontece, quando ele fica sabendo dessas notícias, ele corre para o único que pode ajudar a resolver o problema, que é Deus. E é nesse momento, então, depois de saber de tudo isso, da condição do povo, da condição da cidade, é que ele vai, então, jejuar e orar, clamando ao Senhor por socorro. A história de Neemias nos ensina muito a respeito de como deve ser o nosso viver. Nos ensina muito a respeito de como resolver problemas. Que nós também, quando passarmos por lutas, quando passarmos por dificuldades, quando as portas se fecharem, que possamos fazer como Neemias, jejuar e orar ao Senhor, clamando a Deus por intervenção em nossa vida, na vida dos nossos queridos. Que você possa confiar em Deus cada dia mais e buscar aos pés de Cristo a resolução dos seus problemas.